Bom, turma, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês só para explicar de novo o passo a passo para a gente conseguir descobrir quando o problema, né, dá a informação para a gente em gotas ou microgotas por minuto e a gente tem que descobrir isso em ml hora, tá? Por que que eu tô reforçando esse problema com vocês? Lembra que eu tinha dito que eu tinha recebido uma prova de uma aluna, uma prova que ela fez recentemente? Essa prova caiu exatamente esse exercício. E eu tenho percebido nas provas que eu tenho pesquisado na internet que, de fato, os processos seletivos estão pedindo, né, esse problema. Então eu vou dar uma questão dessa na prova de sexta-feira, e aí por isso que eu fiz esse vídeo aqui para tentar explicar no caderno. Não sei se fica mais fácil ou não, mas depois vocês me digam aí. Então, o problema que a gente vai fazer é esse aqui, ó. O médico passou uma prescrição de soro, que vai ter que correr, né? 1.500 ml, e ele quer que isso corra 20 gotas por minuto. Reparem a primeira coisa, que ele não dá informação pra gente de quantas horas, né? Em quantas horas esse soro vai ter que correr. A gente não sabe, a gente sabe só a velocidade, né? Então, olhando na fórmula, a gente sabe a velocidade, que é 20 gotas por minuto. Porém, aqueles dispositivos de bomba de infusão, a gente não programa a bomba de infusão em gotas ou microgotas. A gente programa a bomba de infusão em ml hora, e é justamente isso que a gente tem que descobrir. Então, o primeiro objetivo de raciocínio que a gente tem que ter aqui é a gente tentar descobrir o tempo em horas, né, que isso vai ter que correr. Por quê? Porque a gente não tem essa informação. Então, a informação que a gente tem é a velocidade, que seriam essas gotas por minutos, mas pra gente não é suficiente, porque a gente precisa de ml hora. E a gente tem o volume. Então, a partir das fórmulas que nós já conhecemos, a gente tem que descobrir qual é o tempo que vai correr esse soro de 1.500 ml. E aí, eu preciso que vocês resgatem a fórmula de horas, né? Aquelas formas de gotas e microgotas em horas. E por que que a gente faz o primeiro passo? Eu deixei aqui, ó, o primeiro passo de transformação de gotas para microgotas. Por que que o primeiro passo é esse, transformar gotas em microgotas? Porque quando a gente compara as fórmulas, que a gente já conhece, né? A de ml hora e a de microgota tem exatamente as mesmas informações, né? Então, nós temos lá a informação de que nós temos volume, quando microgota, né? Microgota por minuto é igual a volume sobre tempo, em hora, né? E a de ml hora também é a mesma fórmula, né? Volume sobre tempo. Aí você fala assim pra mim, mas por que a gente não sabe, por que a gente já não usa logo a fórmula então de microgotas? Porque na verdade a gente precisa descobrir em quanto tempo isso vai correr. É esse o nosso objetivo nesse momento, descobrir quantas horas vai demorar para acabar esse soro na bomba de infusão. Então, por isso que a gente vai primeiro passo é transformar as gotas que a gente já conhece em microgotas. E para isso a gente usa uma regrinha que a gente já conhece também, que eu dei de proporção para vocês, em que uma gota, ó, aqui, uma gota equivale a 3 microgotas. Então, a partir desta regrinha, eu jogo numa regra de 3, ó. Uma gota equivale a 3 microgotas, eu tenho 20 gotas. Quantas microgotas isso vai dar? No final das contas, fazendo o cálculo de regra de 3, eu descubro que eu preciso de 60 microgotas, né? Então, eu dizer assim, ó, que vai correr 20 gotas por minuto, ou eu dizer que vai correr 60 microgotas por minuto, é a mesma coisa. Eu só mudei a minha unidade de medida. Ao invés de ser gota, agora eu descobri em microgotas. E por que eu descobri em microgotas, gente? Porque lembrem-se, a fórmula se assemelha, né? E o que eu quero descobrir tá aqui, ó. O meu objetivo é descobrir o tempo, né? Em quanto tempo esse soro vai correr? Quanto vai durar este soro? Porque eu só tenho a velocidade da infusão até agora, né? Então, como que eu descubro o tempo? Bom, eu vou substituir os valores que eu tenho. A fórmula é exatamente essa que vocês têm aqui, ó. Microgotas barra minuto é igual a volume sobre tempo, e o tempo é em horas, que é o que eu quero descobrir. Bom, um número de microgotas eu tenho, que é 60, então eu substituo. É igual a 1.500, que é o volume também eu conheço.
O T eu conheço? Não, então ele permanece como a minha incógnita, né? Ele permanece como a unidade que eu quero descobrir. E aí, gente, mesmo tendo só essas três informações, eu também vou fazer uma multiplicação em x. Tá vendo que eu coloquei o xzinho aqui de multiplicação? Eu também vou fazer. Então, eu vou colocar lá, ó, 60 vezes t, tá aqui, ó, 60 vezes t, igual a 1.500. 1.500 vezes quanto? Vezes nada, já que não tem nada, eu não coloco nada, tá bom? Então, eu vou colocar 60t vezes 60, ou 60 vezes t, igual a 1.500. Eu preciso isolar a incógnita t, porque é justamente ela que eu quero descobrir. Então, o que eu faço? Deixo ela reservada desse lado, e o número que está multiplicando ela passa para o outro lado, dividindo. Então, eu copio 1.500, e o 60 que estava acompanhando o t passa para cá, dividindo. E no final das contas, eu acho que t é igual a 25 horas. O que eu descobri isso, gente? Eu descobri que, até agora, as informações que nós temos eu tenho um soro de 1.500, eu tenho um soro de 1.500 ml, tá fraquinho aqui, mas é o problema, né? Vou acompanhar pela tela aqui, ó. Eu tenho um soro de 1.500 ml, que vai ter que correr em 20 gotas por minuto, porque eu ainda não descobri o ml hora, mas eu sei que ele vai durar por 25 horas, que foi exatamente o que eu descobri aqui. Então, este soro correndo nesta velocidade durará 25 horas. Só que o problema me pede para transformar isso em ml hora, que é o objetivo do médico. Então, é isso que a gente vai fazer, transformar em ml hora. E aí, basta aplicar a fórmula do ml hora. Por quê? A fórmula do ml hora, como vocês estão vendo aqui, ó, ela pede volume e pede tempo em hora. E a gente já descobriu quanto tempo vai durar esse soro, certo? Esse soro vai durar 25 horas. Então, é justamente isso que a gente faz. Eu vou fazer aqui, ó, a fórmula, né? ml hora é igual a volume sobre tempo em hora. E aí eu vou substituir os valores que eu tenho, ó. 1.500 eu tenho, que é o volume que o médico prescreveu, e os 25, que é a hora, é o tempo que eu descobri que vai durar esse soro. Fazendo este cálculo aqui de divisão, eu descubro que a velocidade em ml hora é 60 ml hora. Então vejam, agora eu tenho a informação completa. Vou até colocar aqui para você, ó. Nós temos um soro de 1.500. Nós temos um soro de 1.500 ml que vai durar 25 horas. E quais as velocidades que ele vai correr? Ó, vou colocar aqui embaixo. Velocidades. Olha, eu sei que se for em gotas por minuto, serão 20 gotas por minuto. Se for micro, serão microgotas, 60 microgotas por minuto. E se for ml hora? Eu sei que são 60 ml hora. Então vejam que eu consegui descobrir 3 velocidades diferentes para o mesmo soro, mas foi necessário descobrir em quanto tempo esse soro ia correr, quanto tempo ele ia demorar para terminar, tá bom? Todos os problemas que eu for dar em prova, todos aqueles, né? Vou assustar vocês. Não, eu vou dar um problema e vai ser mais ou menos isso. Só se liguem que, se eu der o problema e ele já estiver em microgota, vocês pulam o passo 1. Por quê? Porque eu já vou saber o valor de microgota. Se eu der o problema e a velocidade estiver em gota, precisa transformar para microgota, descobrir a microgota, jogar na fórmula da microgota, descobrir o tempo, jogar na fórmula do ml, tá? Então se liguem nisso, vocês precisam entender que o nosso objetivo, o nosso primeiro objetivo é descobrir o tempo, né? Em quanto tempo? Quanto tempo vai durar este soro? Talvez a pergunta seja até essa. Quanto tempo vai durar este soro, tá bom? Isso são questões realmente real foi ótimo, né? Isso são questões de prova que caem muito. E é onde
candidato mais erra, porque não consegue ter essa linha de raciocínio. Eu espero ter conseguido ajudar vocês, eu vou deixar esse vídeo lá na plataforma, vocês podem me mandar dúvidas pelas mensagens. Eu vi que alguns alunos falaram, Pro, eu tava fazendo certo e nem me toquei, quando eu vi o gabarito eu vi que eu tava fazendo certo, mas continuem assim. Sexta-feira agora é nossa prova, nossa segunda prova. E aí a gente vai ter mais uma aula que eu vou dar, terminar o sistema digestório, falar sobre interação medicamentosa e a gente finaliza a nossa última prova na 13ª aula e a recuperação para aquele que precisava ficar na 14ª aula. Espero que ninguém precise, assim como foi lá na matemática, tá bom? Qualquer coisa eu tô à disposição, pessoal.